E aí, pessoal, tudo bem? Meus bons amigos, como estão? Eu tenho visto na internet muita gente falar das guitarras aí chinesas, das guitarras de médio custo, das guitarras de baixo custo e fazer upgrade. E aquela eterna brincadeira, né? Lembra? Tajima com Malaguali dá pau em Fender? Eu achei essa frase muito interessante. Desde a época em que ela nasceu aí, isso já deve ter uns 20 anos atrás, e eu resolvi tentar deixar uma contribuição aqui e lançar um projeto, e aí conto com a ajuda de vocês. Quem quiser contribuir, quem quiser ajudar, a gente pode deixar nos comentários aí uma forma de ajudar. Eu pretendo fazer esse projeto à vera, filmar todo o andamento do projeto, documentar e mostrar por prova real, né, mostrar de fato que realmente vale a pena você, vamos colocar nos padrões de hoje, né? A gente está falando aqui, a gente está em 2023, ou vamos tratar de uma Fender Strato. A gente está falando aí de uma guitarra de 10 mil reais. E a grande pergunta, será que com metade desse valor eu consigo uma guitarra que tenha um timbre 90%, 95%, 100% ou às vezes até melhor do que uma Fender americana, do que uma American Standard? Então esse é o desafio. O segundo item importante aí, depois de lançar o desafio, é estabelecer uma condição. Por certo, a gente tem dois grandes grupos aí de guitarras, né? A gente tem essas guitarras que são os modelos Stratocaster, né? As Strato, as Super Strato, e do outro lado você teria aí um grande grupo de guitarras que a gente colocaria aí o modelo Les Paul. Para esse primeiro desafio, até porque tem muita coisa que eu mesmo vou fazer, eu vou colocar a mão na massa e vou mostrar para vocês que é possível fazer muita coisa em casa com um pouco de dedicação, com um pouco de cuidado. A gente vai optar pelo modelo Stratocaster, tá? Até porque é um modelo razoavelmente simples, é um modelo mais fácil de encontrar no mercado, então é um modelo que fazem muita peça, então tem muita peça alternativa, tem muita opção no mercado para a gente usar. E com um pequeno detalhe, né, que eu sou canhoto, então a gente vai trabalhar numa guitarra canhota, né, uma guitarra left-handed, que no final das contas essa vai ser a minha guitarra. Eu quero falar um pouco com vocês sobre as partes da guitarra e a influência dessas partes no timbre. Então eu vou começar tem aqui um exemplo, as tarraxas, tá? Eu considero muito importante para o timbre, e explico, talvez não de forma direta, mas de forma indireta, porque a tarraxa é uma peça fundamental para a afinação da guitarra. E sendo peça fundamental para a afinação, vocês com o tempo vocês vão perceber, se é que ainda não perceberam, né, que você precisa ter, para um timbre estar bom, o mínimo que se espera é que ele esteja afinado. E eu percebo bem que em um timbre até limpo, onde você tem aí vários acordes, você coloca alguns efeitos, ele até aceita pequenas, vamos chamar assim, né? Não deveria se aceitar,
mas a gente até aceita pequenas micro desafinações. Mas é muito relevante aí, é muito importante, por exemplo, quando você toca com distorção, quando você faz um power chord, aí um som pesado, um riff, a distorção, como você está trabalhando às vezes poucas notas, até num power chord, né? Às vezes você está trabalhando só tônica e quinta ali do acorde. Se você estiver desafinado, isso vai tornar o timbre ruim. Você vai ter um som de distorção ruim pelo fato de estar desafinado. Então, esse é um primeiro ponto aí para deixar também uma contribuição de como a tarraxa, ela influenciando na afinação da guitarra, que é muito importante, ela acaba influenciando no timbre. Um segundo ponto importante aqui da guitarra, a gente vai falar da pecinha que a gente chama aqui de abaixa-cordas, ou numa guitarra extrato, popularmente conhecido também como gaivota. E a importância dessa peça, isso deve ter uma terminologia em inglês, alguma coisa, string, alguma coisa que faz a corda. Qual é a função desse abaixa-cordas? É deixar a corda mais próxima do nut, para dar um pouco mais de pressão da corda no nut. Nem todas as tarraxas conseguem fazer essa pressão, principalmente as cordas mais agudas da guitarra, elas ficam pelo comprimento, pela distância entre o capotraste e o poste onde ela enrola na tarraxa, ela fica com menos pressão. E aí isso acaba traduzindo um pouco menos de sustain e um pouco menos de transmissão sonora ali do capotraste. Então é uma peça importante a gente falar dela, não deixar de lado quando a gente faz um upgrade. As tarraxas são importantes para afinação, e esse abaixa-cordas, essa gaivota, esse string nut, alguma coisa nesse string headstock, alguma coisa nesse sentido, é uma peça muito importante para aumentar a pressão da corda no capotraste. Então, não desconsiderem essa peça, ela não é menos importante que nenhuma outra, ela vai trazer uma boa influência. Eu colocaria até um string nut lá, um abaixa-cordas, uma gaivota para as duas cordas mais agudas, né? E um outro abaixa-corda para as duas cordas mais médias ali, né? A corda, né? Mi, lá, o Ré e o Sol, né? Considerando que o Mi e o Lá, elas estão próximas ali do capotraste, a própria tarraxa já dá uma tensão. Mas ali o Ré e o Sol, e embaixo lá a Si e a Mizinha, eu pensaria nisso. Quando fizer um upgrade, e eu pretendo fazer isso, colocar um abaixa-cordas daqueles que tem uma roldanazinha que a corda rola sem atritar, sem ter atrito ali, sem precisar de muita preocupação. A própria Fender tem um modelo desses, né? Acredito ser muito relevante. Então, 2 pontos aí já: a tarraxa com travas, uma tarraxa boa, de boa qualidade, uma Gotó, uma Sperzel, uma Groove, uma tarraxa boa, uma própria Fender, tarraxas de qualidade que segurem a afinação, de preferência tarraxas que tenham trava, ela vai segurar a corda ali de uma forma melhor, e esse abaixa-cordas. Terceiro ponto para a gente falar, o próprio capotraste. É uma peça super relevante, em nível de importância. Talvez aí depois o captador tem uma importância muito grande. As madeiras da fabricação do corpo e do braço e da escala tem muito impacto.
Eu diria que os dois pontos de apoio da corda, tanto o capotraste quanto a ponte, vem aí do captador, madeiras e vamos chamar de pontos de apoio, então do terceiro grupo. Então é muito importante um bom capotraste, e a primeira recomendação, isso certamente vai ser feito, é tirar qualquer tipo de capotraste, de nut, de plástico. Isso é feito para baratear a fabricação, mas não existe uma guitarra com capotraste de plástico. As opções aí, a gente vai ter um roller nut da Fender, o próprio, um sistema sintético, mas é um osso sintético, eu acho que chama Tusk, T-U-S-Q, é escuro, né, na cor preta. E o próprio, o mais tradicional de todos, o capotraste de osso, também permite uma transmissão muito boa. Os capotrastes de metal dá para fazer de latão. Eu acho que ele aumenta a transmissão, mas na minha opinião ele influencia muito no timbre da guitarra. Tá? Então tem muita gente que coloca em Telecaster, em Strato, um capotraste de metal e de latão. Mas eu na minha preferência, não gosto muito não. A minha ideia, se eu não tiver nada, ou eu vou colocar o próprio capotraste de osso, lubrificado ali com um pouquinho de grafite, ou o roller nut da Fender, que eu considero muito bom também. Ele serve muito bem e ele ajuda muito na afinação. Essas seriam minhas duas opções. A gente vai analisar preço, o que dá para fazer, o que é mais fácil de fazer, mais difícil. Mais um capotraste de osso ou o roller nut da Fender. Na sequência, o próximo item, a gente vai falar um pouquinho dos trastes. Isso é um elemento também que precisa ser considerado. Você colocar bons trastes. De preferência, eu não gosto de traste muito pequeno, também não curto muito aqueles trastes jumbo que parecem um quebra-mola. Trastes enormes também não costumo gostar. Mas o que chamam de médio jumbo, né? É um traste bom. Tem dois principais materiais que eu conheço, pelo menos o traste mais tradicional, que é a alpaca, é uma liga metálica, e o traste de inox. Os trastes de alpaca têm um timbre um pouco mais suave, um timbre com um pouco menos de agudo, mas eles têm uma durabilidade um pouco menor. Nesse projeto, a gente pretende colocar os trastes eternos aí, né? Um traste de aço inox, de uma qualidade boa. Vai deixar o timbre um pouquinho mais aberto, mas a gente vai compensar com outras partes da guitarra. Então, essa é uma recomendação também nas guitarras de baixo custo, aí, de médio custo. Normalmente os trastes não têm aí uma super qualidade, depois de um tempo eles vão começar a se desgastar. Então a sugestão é colocar um traste de aço. Eu, por enquanto, vou testar, vou conhecer, mas eu gosto muito do modelo do médio jumbo. Penúltimo lugar, a gente vai falar da própria escala, aonde a digitação acontece, onde você apoia aí, onde você toca com a sua mão, no meu caso a mão direita, você, se for destro, você usa a sua mão esquerda, aí você faz os acordes, né? Normalmente uma escala clara, ela tem um timbre um pouco mais aberto. As escalas escuras, normalmente o próprio jacarandá, né, o rosewood, eles têm um timbre que seria um timbre mais aberto, mas na escala ele dá um timbre um pouco mais encorpado. Tanto é que várias guitarras usam, né, a rosewood, alguns vão começar a chamar de technical wood, até o próprio maple, que eles usam, que eles chamam de roasted maple, que eles aquecem, eles cozinham, entre aspas, o maple para escurecer a peça. Tem muita peça da Ibanez, a Ibanez está fazendo muito isso nas suas super extrato. A tendência é que, como a gente está falando de uma extrato, uma guitarra que vai ter um timbre já um pouco mais agudo, a gente vai procurar no braço
fazer aí um primeiro ponto de compensação. Então a gente vai procurar uma guitarra que tenha escala de rosewood. O braço vai acabar sendo de maple, né? Seria o último elemento da lista, o próprio braço da guitarra. Tem que ser uma madeira bem resistente, porque é um lugar onde aguenta aí a maior quantidade de tensão, suporta o peso das cordas, né? Se é que a gente pode falar assim. Mas normalmente um braço de maple com uma escala de rosewood. Eu diria que a gente está bem estacionado, a gente erra pouco se a gente conseguir essa configuração. E aí a gente termina vamos chamar da primeira parte. Depois a gente vai falar um pouquinho do nosso projeto, o que a gente acha que pode melhorar no corpo da guitarra. Mas os primeiros pontos são esses. Basicamente, uma troca de tarraxas para a gente ter uma melhor afinação e indiretamente um melhor timbre, porque estará melhor afinado. A famosa gaivota ali, o abaixa-cordas, para aumentar a pressão da corda em cima do capotraste. Um capotraste de osso ou um roller nut da própria Fender, um capotraste de boa qualidade para melhorar a transmissão sonora. Diga adeus, por favor, ao traste de plástico, o capotraste de plástico. A gente vai falar de um bom traste, um traste de aço inoxidável, que tem uma durabilidade muito grande, aí um bom timbre, uma escala escura, até que, se não houver nenhuma mudança, uma escala de rosewood é indicado. Normalmente, a maioria das guitarras vai ter essa escala, não vai ser difícil de encontrar, e um braço de maple, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre as peças do corpo, o que a gente vai conseguir. Abraço, até o próximo.